Olá pessoal, desejo que todos vocês estejam bem. Se você está chegando por aqui, se você está nos assistindo, talvez no vídeo gravado ou talvez pelo YouTube, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Estou aí chegando as minhas, os meus convidados, meus amigos estão chegando. Oi gente, boa noite, boa noite. Só dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Hoje vamos estar conversando sobre um filme incrível. Desde já conseguir trazer o pessoal, que já vamos ganhando tempo. E também a galera deles vai estar chegando. Marina, quem mais? O André não chegou ainda. André. Então bora lá? Você que está nos assistindo pelo YouTube, no vídeo gravado, ou então aqui pelo Instagram, que está salvo, pelo IGTV, sejam todos muito bem-vindos e muito Obrigada. bem-vindas. Boa Olha, noite, meu. a Marina está de vermelho. Rosa choque. É rosa choque? Rosa Opa! choque. Rafa, Tudo Rafa, bom, meu querido? a sua fuça é muito linda, só que ela tá escura pra gente. Você é muito lindo. Se tem Vou, outro ajei- local, vou ajeitar a iluminação, então eu já volto. ajeita. Ajeita que você é muito bonito pra ficar no escuro. Marina, tudo bem, minha querida? Primeira vez com a gente. Sim, Que coisa primeira vez. boa. Estou muito feliz com o convite já. Muito obrigada. É? Ah, então tá bom. Então já vamos ganhando tempo. Já faz a sua saudação para sua turma. Provavelmente a galera que te segue deve estar chegando, recebendo o chamado. E também, lembrando que esse vídeo ele vai ficar gravado tanto no IGTV, como também amanhã de manhã vai estar sendo lançado para o YouTube. Então aí você pode falar no futuro. Rasga a sua seda aí cumprimentando a sua galera. Oi, pessoal. Eu sou Marina, Marina Silper, tenho 25 anos. Sou designer gráfico, sou especialista em história da arte. Amo o cinema, amo as artes. E estamos aqui para dialogar sobre cinema, para a gente ampliar aí nossos conhecimentos, trocar muita ideia. Espero que vocês gostem do debate de hoje. Legal. Deixa eu ver quem já está pedindo para entrar. Ah, o Cine Internacional. Perfeito, que é o Andrezinho. Será que o Andrezinho. Andrezinho vai estar de vermelho? Vamos ver. Tarararã. Será que o Andrezinho vai estar de vermelho? Vamos ver. Vamos ver. Ah, não falei? Bem francês, o meu amigo. André, Bonsoir. André, faz os seus cumprimentos, meu querido. Faz suas saudações pra galera. Mas a Marina não estava fazendo as saudações dela? Deixa eu terminar. Ela já terminou, Não, já lindão. terminei. Bom, boa noite. O meu nome é André Marinho. Eu sou aí o fundador do nosso Cine Internacional para divulgar o cinema aí dos outros países. E estou super feliz aí de falar de um filme que eu indiquei e o pessoal gostou. Espero que esse bate-papo seja legal. Gente, a melhor coisa. Eu vou misturar RH com cinema, tá? Network cinéfilo, vocês não têm noção de como a gente viaja, meu povo. É cada troca de nome de filme, e eu tô aí com esses convidados esse filme de hoje foi o Andrezinho que nos apresentou ele, e eu particularmente estou apaixonado por esse filme, fico assim, doido, doido. Hoje quem navegou aqui pelo perfil viu que eu fiz até um boomerang, não costumo fazer essas coisas, mas as 4 páginas de notes sobre esse filme rendeu muito. Cadê? Deixa eu ver se o nosso convidado já apareceu por aqui, o nosso quarto convidado. Se ele já melhorou lá a iluminação dele. Ainda não. Então, eu vou dar a introdução, pessoal. Até o Rafa chegar, eu vou dar a introdução sobre o filme, tá bom? Primeiro, você que está chegando pela primeira vez aqui, eu sou o Jean Charles, eu sou idealizador da Propósitos, é um projeto aí dentro do cenário do empreendedorismo social, no qual a gente leva um conteúdo importante dentro da área de recursos humanos, autoconhecimento. Não sou coach, é muito importante deixar isso claro, não sou coach, e a gente leva um conteúdo gratuito para as pessoas dentro desse circuito. E esse daqui é o meu perfil cultural, que eu comecei a chamar agora de perfil cultural. É uma ramificação do meu trabalho, onde eu faço a junção do meu trabalho de empreendedor social com o cinema. Vocês vão ver que
nós não vamos falar somente só sobre cinema. Eu vou cutucar aí os meus convidados, a minha convidada. Marina, se eu falar muito no masculino, você me perdoa, Que tá? isso? Eu não sou misógino. É Não. porque, tá? É a primeira vez que eu tô. Não, a segunda vez que eu tô fazendo um ao vivo com mais de uma pessoa e você é a primeira milady, como eu gosto de chamar. O Rafa já tá convidando. Ô, Marina, eu sou desse jeito, tá? Você já percebeu. Eu posso chamar Já, você de milady, não posso? Acho que chique, claro. ficou É bonito. chique, chiquérrimo. Ah, agora sim. Uma fuça iluminada é uma fuça iluminada, meu amor. Que bom, Rafa. Melhorou, né? Rafa, sua oportunidade para se apresentar e falar com o pessoal. Bom, meu nome é Rafael, já participei, eu tive a honra de participar de alguns ao vivo aqui com o Jean, com o André também. Hoje estou tendo o privilégio de conhecer a Marina e estou com uma expectativa boa aí da gente trocar sobre essa pérola escondida aí do cinema francês na Netflix. Pois é. Então, Ó, o Arnaldo Boy Nolan acabou de entrar. Oi, Arnaldo. Gente, rapidinho, eu vou fazer toda a parte burocrática que precisa, tá? Vamos lá? Eu não sei como que tá a ordem aí das fuças de todo mundo, mas agora você vai fazer uma pose bonita, porque nós vamos ficar 5 segundinhos estático para a gente poder printar a tela e registrar depois, tá? Então faz aquela cara de intelectual. 1, 2, 3 e foi! Agora o seu Wilson vai entrar na parada. O seu Wilson não pode faltar, senão ele fica com ciúmes. Bora lá. 1, 2, 3, foi. Para você que está chegando agora e que não me conhece, sim, o Sr. Wilson é do filme do Náufrago, Tom Hanks, de 2001. 2001? 2001. É de 2000, de 2000 para 2001. Exatamente. Gente, bora lá. Então, como eu estava falando, o Vida de Cinéfilo é uma ramificação do meu trabalho dentro do empreendedorismo social, no qual eu alio a minha paixão por cinema, o meu amor pelo cinema, por filmes, séries, ao meu trabalho de mentoria. Então, aqui ao longo do ao vivo, nós não vamos somente falar sobre cinema. Eu vou cutucar um pouco os meus convidados para a gente trazer um pouco do lado humano, um pouco ali da gestão de relacionamentos. Eu vou cutucar um pouco eles. Se eu não conseguir que eles falem alguma coisa, eu cutuco mais ainda. A Marina não está acostumada comigo. Marina, você tem que me dar crédito hoje. Tá? Pega leve comigo, hein, Jean? Você já assistiu outros ao vivo, não já? Eu assisti o do Oscar. Ah, o do Oscar. Ah, o do Oscar eu tava doente, eu tava péssimo. Eu Tava com a eu rinite. tava horrível aquele dia. Ainda coloquei no YouTube aquela coisa horrorosa, mas eu coloquei. Bora lá, então? Gente, bora lá. O filme de hoje se chama Monsieur et Madame Aldeman. É um filme francês de 2017. Os atores do filme, que eu não vou saber pronunciar o nome deles, mas eu coloquei bem aqui, não sei se você conseguiu ouvir. Nicolas Bedos, Doriat-Tillier. Deu para ouvir, Marina? Nicolas Bedos, Doriat-Tillier. E o legal é que ele é o diretor, escritor e ela é a co-roteirista. E assim, eu não sei se atualmente eles ainda são casados, mas a época do filme, né, há 4 anos atrás, foi 2017, eles eram casados. Alguém pesquisou alguma coisa, se eles ainda estão juntinhos, casadinhos? Porque primeiro faz um casal maravilhoso, né? Crise de bissexualidade em 3, 2, 1, 4. Esse casal lindo. Alguém pesquisou alguma coisa? não. Não? Então eu acho que eles estão casados ainda. Olha, ele lançou um filme em 2019 chamado Le Belle Époque, uma coisa assim, é uma bela época. Aham. E tem ela também no elenco. Tem? Lançou ano passado. Então, Eu acho que eles estão casados ainda. então deve estar casado ainda, com certeza. Então, pessoal, uma breve sinopse sobre o filme. Victor é um escritor frustrado e a nossa Sarah, ela é uma doutoranda em letras. Olha a junção. Um escritor frustrado e uma doutora em letras. Imagina isso junto. E a Sarah se apaixona pelo Victor e ela faz uma saga ao longo do filme para conquistá-lo.
Eles possuem um relacionamento de longos anos, 40 anos juntos, 5 anos separados. A gente vai explicar um pouco disso ao longo do filme. E o filme vai mostrando todos os altos e baixos dessa relação, o sucesso, o insucesso, como essa relação ela é doentia ou não doentia, né, dependendo de como você olha, os filhos que vão vir ao longo do casamento. O filme se passa por várias décadas. Ele começa em 1972. Confere, gente? Eu até anotei aqui. Isso. Não, 1971. Começa em 1971 e o filme termina em 2016. Confere, pessoas? Eu anotei aqui, 2016. Exatamente, ou seja, 40 anos esse casal fica junto. O filme é francês, ele tem um humor ácido, que eu particularmente estava com muitas saudades de assistir um filme com esse humor ácido, entendeu? Tem uma pontada de drama, mas a drama deles é sempre um pouco mais para comédia, mas é algo muito que incomoda. Cria um incômodo e faz a gente pensar um pouco sobre isso. Eu vou pegar aqui o meu roteiro, que eu não peguei. Pronto, tá aqui. Deixa eu abrir. A primeira pergunta eu já vou soltar logo. E como nós temos uma Milady hoje, ela vai ser a primeira a responder, tá bom? E aí os outros complementem no circuito, depois André e por último Rafa, tá? E a gente vai alternando aí o início das pessoas. Bora lá. Por que vocês indicam Monsieur e Madame Adelman para as pessoas assistirem, começando pela nossa Milady? Eu indico para aquelas pessoas que querem ter uma noção aí do que é um relacionamento, de uma vida, né? De todos os desafios que esse relacionamento enfrenta, os altos e baixos, as idas e vindas do amor. E também para perceber que algumas pessoas são uma caixinha de surpresa, né? Ao longo desse relacionamento, a Sarah vai tendo contato aí com características não muito agradáveis do marido. Então, as características de cada personagem, elas ficam muito evidentes ao longo desses 40 anos. Então, acho que também é um filme que exige maturidade para se assistir, né? Para entender também a posição que cada personagem está na vida, os anseios. E é um filme muito gostoso de assistir, né? Realmente quem quer um filme com um ritmo bom, um filme com uma boa produção de design, né? Com uma trilha sonora muito bem embalada e boas atuações, vai se deliciarem nesse filme. Vocês acreditam que eu fiz uma pesquisa imensa e eu encontrei pessoas que detestaram o filme, pessoas que falaram que viu o filme dividido em 3 partes, sexta, sábado e domingo. Eu particularmente vibrei com o filme. Andrezinho, por que você indica o filme para as pessoas verem? Olha, só pegando aí que você falou aí do gancho dessas pessoas que viram o filme em 3 partes, eu acho que é porque o filme, ele vai na contramão do que a gente está acostumado a ver nas comédias românticas de Hollywood, né? É um filme totalmente diferente. Verdade. Aí talvez haja essa estranheza nas pessoas. Mas, voltando para a pergunta aí de por que eu indico para as pessoas, é o que eu coloquei no meu post aqui na página, porque esse filme, ele mostra o relacionamento da forma que ele é. Igual a Marina falou, se as pessoas querem entender como o relacionamento ele funciona, então assiste esse filme. Como o relacionamento realmente é, e não romantizado como geralmente aparece em maioria dos filmes. Eu em muitos locais, já vou passar a fala para você, Rafa, em muitos locais também eu vi algumas pessoas falando sobre a questão de ser um romance da vida real, entende? E eu só dou o meu pesar para essas pessoas que vivem um romance louco daquele, viu? Graças a Deus eu passei longe daquele romance. Sou casado há 9 anos, como muitos bem sabem. Aqui eu já tive meus altos e baixos, mas não no nível Victor e Sara. Eu quero distância desse tipo de relacionamento. Rafa, você, meu lindão, vai lá. Então, eu indicaria muito às pessoas que queiram, como os meus 2 colegas já colocaram, assistir a um romance que tenha essa pegada e essa proposta realista. E quando eu me refiro a realismo, eu me refiro a ter esse caráter de unir 2 pessoas imperfeitas e transformar aquelas imperfeições de ambas algum tipo de fórmula que complemente um ao outro. Óbvio que isso é feito de uma forma não formulaica, uma forma
é bem autoral, e eu acho que a proposta do filme é bem essa. É, de fato, colocar o humano como humano e um relacionamento como ele de fato é, em suas diferentes fases, e imprimir personalidades reais, inclusive que a gente consiga em algum momento se identificar. Então eu super indico. Se você não gosta de filme francês, passe longe desse filme, tá? Porque ele tem todo o arcabouço de coisas de filme francês e que, pelo menos, acho que os meus convidados e eu, e algumas pessoas que estão aqui no ao vivo com a gente, ou você que está nos vendo no YouTube pós-gravado, você deve gostar. Mas eu indico o filme, primeiramente, pela obra em si, como o filme ele é dinâmico, as apresentações, as passagens do tempo. A gente vai entrar agora na questão da direção e do roteiro. É algo que é fabuloso. A direção de arte, eu postei, e está no IGTV, um making-off da maquiagem desse filme. Que maquiagem é essa? Algo muito incrível que foi feito. Então, pela parte técnica, eu já falo que você tem que ver o filme por isso. Agora, a história é divertida, é gostosa, é atual, é bem verdadeira. Ela tem aquele sarcasmo francês, mas principalmente, e o Alexandre aqui em casa falou assim, tu gosta de filmes sobre relacionamento complicado em casamento, hein? Pronto. Foi desse jeito que o Alexandre disse para mim. Tu gosta de filme de relacionamento complicado no casamento. Se você gosta das complexidades de um casamento, de um relacionamento de longo tempo, os altos e baixos, as boas, as más fases, como as pessoas se aguentam, se submetem, abrem mão, é um prato cheio, né, gente? Esse filme é um prato cheio, muito cheio. Vamos lá. O roteiro desse filme, ele é algo assim, muito... Nossa, eu fiquei com vontade de ler o roteiro, acredita, André? Você que é um pouco mais ligado em roteiro, não que os outros não sejam, mas é porque o André, ele vai em busca do roteiro original. Quem conhece o André sabe que ele faz isso. Então, eu fiquei com muita vontade de ler o roteiro para ver os notes, alguma coisa. E se fosse o que tem as anotações do diretor, ia ser melhor ainda. Mas o roteiro, ele é algo muito massa nesse filme. E o que eu mais gostei foi das transições de tempo. Isso é muito legal, principalmente aquele da bicicleta, né, André? Foi muito legal aquela transição. E os diálogos, né, gente? Os diálogos franceses, eles são cru, cirúrgico e sem anestesia. O povo está dialogando, a gente acha que eles estão brigando. Eles não estão brigando, eles estão dialogando. Começando ao contrário, Rafa, o que você pontua do roteiro, meu amigão? Bom, do roteiro, eu acho que ele é muito perspicaz, ele é ótimo em plantar algumas evidências, sabe, aqui e ali, algumas coisas que vão sutilmente sendo colocadas, seja na fala de uma das personagens, seja, enfim, em algum elemento, de fato, da construção de roteiro. Ele é muito perspicaz nisso, de utilizar de alguma parte do roteiro para servir de gancho, um link, sabe, para alguma coisa que aconteça no futuro. Isso acontece em uma cena, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, quando falar da conclusão, mas muitas das primeiras cenas dialogam com as últimas, então eu acho que isso é sensacional, é muito bom mesmo. Vamos lá, Marina. O que eu acho muito interessante no roteiro são as divisões, né? Por capítulo, são 13 capítulos. E o interessante é que os títulos dos capítulos já nos dão uma ideia do que vai passar ali naquela fase do relacionamento dos dois, né? Você tem desde o início da paixão até as crises, o declínio do relacionamento. E o que eu queria pontuar também é que o design, como eu sou da área do design, né? Nessas transições é muito interessante como que o design é utilizado, né? Ele usa, ele falou da bicicleta, do quadro negro, né? Toda aquela estética oitentista quando entra. Então, isso é usado de maneira muito interessante no filme. Você vê que uma dessas sinalizações de tempo,
e eu passei mais uma vez para ver a cena, é a questão do enterro do filho deles, né? Fica ali, é uma cena muito rápida que vai passando, eles retomam, né, o relacionamento, e aí tem a cena do filho morre e tal, e aí vem a câmera passando no enterro, passa pela lápide, e ali tá mostrando qual é a data atual, e fica claro, olha, passou-se 5 anos, né? E uma galera que meia despercebida acaba não pescando esses detalhes do filme. Eu, particularmente, Marina, eu adoro filme com essas mensagens subliminares, com essas coisas que não são na cara. Andrezinho, e você, meu lindo? Você que é o rei do roteirismo. Não, quem dera. Olha, eu achei o roteiro desse filme muito interessante, principalmente por causa dos diálogos, né? Mas aquele diálogo na mesa, gente, quando o irmão do Nicholas leva ela para jantar lá pela primeira vez, que ela treta com o pai dele. Antônia. Gente, isso, aquele diálogo ali, aquela sequência é impressionante. Impressionante como que uma coisa se conecta com a outra, como que ele já inicia a dualidade dos personagens, a gente dá para ver um pouco da personalidade da Sarah, mas o que eu de fato, além do diálogo, o que eu achei mais interessante também é a evolução dos personagens. Os personagens estão muito preparados nesse filme. A Sarah, principalmente, toda a dualidade dela, todo o conflito dela com ele, né? E ele também, o personagem do Victor. É excelente. Excelente, completamente bem desenvolvido. Tem uma cena que o Victor, que eu acho incrível, que ele tá conversando com ela na mesa, quando eles se enriquecem, né? A primeira vez que eles mudam pra mansão. Da mansão. Aquela cena do diálogo, aquela cena do diálogo ali, aquilo ali é coisa de outro mundo. Ele mostra ele já começa a mostrar o lado podre dele, né? E com isso vai evoluindo. Não vou dar muito spoiler não, mas... não, mas aqui muito spoiler aqui é com spoiler, gente. Você que está assistindo a gente aí agora, no gravado no YouTube, I'm so sorry. Aqui é com spoiler, bebê. Se você não viu o filme, para que agora vai assistir o filme e depois você volta. Não tem como não, senão a gente não evolui e não entra nas camadas que a gente quer. Mas o que o Andrezinho comentou agora há pouco, a questão, são 2 cenas de jantar, que a gente vai falar muito sobre essas 2 cenas, mas daqui a pouco. Mas como o André apontou a questão da evolução dos personagens, eu queria que eu vou mudar o roteiro, tá? Vamos falar sobre a direção de arte e o cabelo e maquiagem. Eu vou dar uma introdução brevemente, aí começa a Marina, porque a Marina é um pouco mais da área, tá, meninos? A Mileide aí, ela solta aí a rasgação dela e depois a gente passa pro André e por último o Rafa. Gente, eu fiquei apaixonado por toda a direção desse filme no contexto da arte, dos cenários, as cores. Assim, eu não sei, eu estou precisando falar com o meu terapeuta. A cor vermelha está tendo uma coisa comigo que eu olho pro filme, eu não sei se sou eu que estou olhando pro vermelho ou se é o diretor mesmo que fez uma ponta ali para poder destacar o vermelho, passando alguma mensagem, porque na hora que ela fica com o Victor a primeira vez, vocês viram a cor da parede que ela tá? É vermelha. E ela tá parada assim, centrada no canto, e a câmera pega ela de lado, ela tá na quina, e todo aquele vermelhão ali. E eu não vou entrar no contexto do que significa o vermelho, mas só o primeiro é o amor, é a paixão, é o fogo, é o sexo, é o tesão. E ali os dois, meu filho, estavam num tesão só. Sorte a deles. Então, dentro desse cenário todo da direção de arte, Marina, o que você pontua pra gente? Eu não vou falar não, porque a maquiagem é maravilhosa, tudo maravilhoso. A Marina, que é um pouco da área, Marina, o que você pontua pra gente? Eu já vou pegar carona aí nisso que você falou da paleta de cor, porque realmente no começo do relacionamento a gente percebe o uso de tons mais quentes, né, demonstrando toda essa paixão, né, esse fogo do relacionamento. E à medida que eles vão envelhecendo, né, mais para a última parte do filme, a gente percebe que as cores vão se tornando mais sóbrias, mais frias, assim como os próprios personagens vão envelhecendo, né, o próprio amadurecimento do relacionamento, isso vai sendo percebido por meio da utilização das cores e até mesmo pela ambientação, né, das cenas. A gente percebe a presença mais da natureza, né,
filmagens mais abertas também no final. E assim, o filme faz uma imersão muito potente, né? Marina, só um pouquinho. André, aonde que a Marina estava escondida? Gente, eu tive uma aula de paleta de cores aqui agora. Em quase 2 anos de trabalho, uma pessoa me deu uma aula de paleta de cores aqui agora. Aonde que a Marina estava escondida, Andrezinho? Design e especialista em da arte. Gente! É mais que isso. Marina, eu vou pesquisar um filme que o diretor trabalhou paleta para te convidar. Tem vários. Olha, um dia para falar sobre Her. Her é muito bom para paleta de cores. Rafa, eu preciso ver esse filme, cara. Oh, meu Deus, é falta de tempo. Vai lá, Marina, continua, meu amor. Não, só ia complementar a mesma questão que a gente faz uma imersão, né, no filme por meio de todo o design utilizado, né, da ambientação, da roupa, da maquiagem, de toda a estética, e isso é usado com muita maestria, né. Olha, se você tiver com crianças perto desse ao vivo, ou coloca o fone de ouvido, ou vai para outro lugar mais privado, porque eu vou falar algo agora que é para maior de 18. Gente, vocês se lembram de um quadro, quando ela chega para ele e fala assim, me fode nessa mesa agora? Vocês repararam no quadro que tem atrás? Um Pollock. Sinceramente, não. Não. É um Pollock, homem não? Não. Pollock é quando elas brigavam. Não, são 3 quadros, eu anotei tudo, Marina. Daqui a pouco eu vou falar, mas esse quadro primeiro é por causa da cena, que é um homem de pênis ereto e parecendo um narguilé. Saiu uma fumaça do pênis assim, uma foto primeiro que eu passei, gente, é o que eu tô pensando. E aí você vai vendo a cena, o contexto e o quadro vai mostrando aquela questão da frieza que eles estavam e reacendendo novamente a paixão, o tesão dos dois. E detalhe, o quadro é lindo, não só por causa que é um pênis, não é isso, mas é porque o contexto do quadro é bonito. Se vocês não viram o quadro, vai lá, dá play e dá pausa. O quadro é bonito. Olha, Jean, essa falar, questão aí do falocentrismo e do pênis também tem participação importante no filme, né? No personagem principal. Total. Tanto que subliminar. Com certeza. Quem agora é o Rafa, não é isso? Vai lá, Rafa. Sobre a direção de arte, cabelo, maquiagem. Depois dessa aula da Marina, fica difícil. Não é, gente? Oscar vai para a Marina. Marina, recebe. Exatamente. Já vou antecipar. No final, meu Oscar vai para ela. Que isso? Mas... Cada um com sua especialidade, né, gente? Eu fico imaginando você, Marina, assistindo um filme do Wes Anderson. Deve ser um ex. Ou não, pela cara de já vi que nem tanto. Mas, enfim, sobre sobre a direção de arte. Não, sério, eu acho que a Marina colocou muito bem. Eu acho que, como eu falei também no início, assim como o roteiro, o design de produção, ele acompanha muito tanto o ritmo quanto o tom do filme. Oi? Desculpa, Rafa, eu tô rindo do comentário da Drica. Drica, não faz uns comentários desse no ao vivo não, mulher, que eu me desconcentro. Aí meu convidado vai pensar que eu não tô falando com ele. A Drica colocou, a obsessão que o Victor tem pelo tamanho do mini Victor é irritante. Ele é apaixonado pelo próprio... Ai, gente. Rafa, perdão, velho. Perdão, vai. Faz parte, quem faz sabe parte, faz vai alguém. lá. Boa, obrigado, Drica, pela contribuição do Mini Victor. Vai lá, Rafa. Não, então é basicamente isso mesmo que eu tenho a pontuar. Eu acho que o design de produção ele acompanha muito o tom. Isso causa no espectador, eu acho que inclusive isso é uma das intenções do design de produção, é justamente fazer com que a gente acompanhe toda a sensação, todo o sentimento. Então, eu acho que além de todo o restante que a gente já falou bem aqui das atuações do roteiro, o design de produção ele contribui muito para mim o que é o principal acerto desse filme, que é o tom, sabe? Ele tem um tom muito preciso, ele tem um ritmo muito preciso. Então, talvez seja um dos maiores méritos do filme. É isso. Legal. Andrezinho, para fechar? Olha, depois do Dengoff falou, depois que a Marina falou, não tem muito o que falar, não.
O design de produção desse filme é incrível, principalmente essa questão da cor, né? O forte uso do vermelho, da ambientação ali bem forte mesmo, para demonstrar o fervor do relacionamento deles. E conforme o filme vai passando, o relacionamento deles vai ficando mais fraco, as coisas vão ficando mais fracas, vamos dizer assim. Inclusive, tem uma cena impressionante, que é essa própria cena aí do sexo em cima da mesa, né? E o relacionamento dele já tá meio fraco, né? Ele já quer que ela volte a ser o que ela era antes, as cores ali já estão um pouquinho mais fraquinhas. Justamente depois daquela parte e ela vende a casa e começa a usar drogas, aí eles já estão naquela festa que tanto de cor, balada, tudo e tal, e esbairando, né, vamos dizer assim. E uma coisa que eu achei interessante também, eu comentei com o Rafa antes da live, é a questão da cor, né? Eu vou de vermelho para representar o amor deles no início do filme. O Rafael vai de branco para representar o namoro com o Nerd da TI. Fechou, Andrezinho? Quando ele chega lá na casa, lá, todo aquele cenário fraco, né? Aquelas cores todas brancas e só o sofá que é amarelo. Que ele senta lá. Total. Pode ser a busca dele por ela, né? Olha, vem pra mim, eu tô querendo você. Ah, gente, olha, se você que está nos acompanhando não assistiu esse filme ainda e depois você vai ficar talvez encorajado, motivado para ver esse filme, presta bem atenção nessa questão das cores do filme. Existem cenas que não tem nem diálogo, as cores em volta, a posição das coisas que vai dizer tudo. E aí a gente entra agora, vamos pontuar brevemente a questão das personagens, tá bom? Das personagens. Vamos centralizar na Sarah e no Victor. Se alguém quiser pontuar mais alguma personagem, né, aquele abençoado do pai do Victor, ou aquela família fofa da Sarah, fiquem à vontade. Mas vamos centralizar na Sarah e no Victor. Vamos começar pelo Rafa primeiro. Rafa. Não, o Rafa já foi primeiro? Não, né? Não, eu fui primeiro na primeira rodada, não foi? Não, foi a Marina. Ô, Rafa, vai lá, você primeiro, cara. O que você pontua primeiro sobre o Victor, depois você já fecha com a Sarah? Beleza. Sobre o Victor e a Sarah, eu escolhi falar sobre um aspecto, sobre um aspecto específico, né? Que é sobre insegurança. Porque eu acho que no final, no começo ao fim, de alguma forma, né, ambos demonstram suas inseguranças, inclusive disfarçando elas, inclusive com comportamentos que, se vistos de forma bem direta, assim, de forma bem objetiva, não parecem, porém são, sabe? Então, eu acho que o filme também tem muito dessa perspicácia de demonstrar inseguranças, principalmente inseguranças típicas de caráter masculino e feminino, algo que se reflete em alguns aspectos sociais que não são tão diferentes em países desenvolvidos, como, por exemplo, a França, inclusive, muito desenvolvido socialmente, muito, como diria a minha mãe, muito para frente, né? Mas eles não estão isentos, né, desse caráter inseguro, principalmente no que se refere a relacionamentos. Então eu acho que o filme ele é muito bom nisso, de colocar atitudes inseguras, porém disfarçadamente inseguras, né? Então eu acho que esse, para mim, é o que mais me chamou a atenção do começo ao fim. Toda a atitude para frente tem uma insegurança por trás. Rafa, não é para você responder agora, eu anotei aqui. Eu vou pedir para os meus outros convidados não responderem agora. Se o pessoal do chat quiser mandar algum comentário, fica à vontade, mas os meus convidados não é para responder agora. Será que a Sarah era realmente insegura ou tudo aquilo era uma manipulação dela? Não é para responder, tá bom? Rafinha, você... Rafinha não, Andrezinho, você... O que você pontua aí sobre a Sarah e o Victor? Olha, o Victor, pra mim, é o famoso esquerdomacho, né? A esquerda caviar. Agora a gente já... A sua cara esse comentário, André, é muito bom. Ai. Continua, né? É impressionante como esse filme ele escancara
essa hipocrisia dessas pessoas. Inclusive tem uma cena, que é justamente essa cena do jantar, que já é a terceira vez que eu vou comentar ela, que ele puxa a orelha dela sobre os empregados negros, né? Ah, porque você está contratando um empregado negro? Eu acabei de dar discurso de esquerda na imprensa, acabei de pedir voto lá para o presidente lá de esquerda estava concorrendo, por que você fez isso? E logo depois ela fala, né? Olha, ele era assim, só que ele não conseguia conviver com essas pessoas, trabalhadores negros, pessoas diferentes. E a prova disso é o relacionamento complicado dele com o filho dele, que é diferente. O filho dele é diferente, ele tem um relacionamento abusivo com esse filho dele. Então, é um personagem assim, no início do filme a gente vai vendo ali aquela militância dele, né? O personagem vai evoluindo, a Sarah é atraída por isso, os dois realmente se apaixonam, né? Só que durante o filme, depois que eles se casam, o Nicolas Bedos vai fazendo esse desmascaramento do personagem, né? Vamos dizer assim, desmascaração, não sei como que pronuncia. E vai mostrando a verdadeira face do personagem. Como que o relacionamento ele vai ficando tóxico conforme o personagem mostra essa outra face do personagem, né? André, a gente percebe esse lado tóxico dele lá no início do filme, quando ele tá na rua conversando sobre a Sarah com o amigo dele. A gente já consegue ver o lado machista, tóxico, escroto dele já lá, falando rios de coisa horrorosa sobre a pobre coitada. Olha, a minha visão sobre o Victor é que ele é bem narcisista, né? Porque ele só pensava nele. No Mini Victor, na Sarah, no Mini Victor. Muito. Victor, isso. O Victor era muito narcisista, ele só pensava nele. Muitas vezes ele não pensava na Sarah. O sucesso dele dependia da Sarah. Então, quando ele perde a Sarah, ele tem vai mostrando ainda mais o lado podre dele, começa a escrever livros misóginos e etc. E ele escreve justamente um livro sobre a Sarah que mostra essa dependência dele por ela, né? O sucesso dele depende dela, praticamente. Sobre a Sarah é uma personagem incrível, muito bem desenvolvida, a dualidade dela, a inteligência dela, como que a atriz, principalmente, gente, a atuação dela, quando o namoro deles começa a ficar tóxico, né? O relacionamento deles começa a ficar tóxico, como que ela é atingida por aquilo, ela para de estudar, ela vive para ser esposa dele, né? E como que ela, que era realmente empoderada, ela começa a ficar refém desse sistema, infelizmente. Só que aí, depois, o relacionamento acaba, né? E ela acaba voltando à vida dela como era antes. E ele volta a depender dela novamente. Marina, você, meu amor. Mas muito bem desenvolvido. O que falar do Victor, né, gente? Mas ambos os personagens são personagens com falhas, né? Mas o Victor, ele é um cara que o grande medo dele é ser castrado, né? Ele mesmo fala, né? Não, a gente vê essa evolução nas cenas dele com o psicanalista, né? Ele se sente intimidado em se relacionar com uma mulher mais inteligente, né? Que ele mesmo admitiu. E o Victor tinha um problema grande com insegurança, né? E isso pode ser percebido principalmente na cena da calvície, né? Quando ele começa a se preocupar com a aparência. E ele tem um problema de autodepreciação também, né? A própria personagem da Sarah narra isso, né? Ele se vitimizava, se lamuriava. E grande parte do sucesso dele, né, vinha de histórias de outras pessoas, né? Dos avós da Sarah, da mãe dele, da própria Sarah. Então é um personagem aí com problemas de ego, né, de narcisismo, como foi falado. Esse narcisismo também, ele tentou projetar esse narcisismo no filho dele, quando o filho nasceu, né, querendo que o filho virasse um projeto Nobel, mas isso aí, né, foi frustrado devido, né, às circunstâncias. E Sarah, né, eu não quero entrar muito aí na pergunta que você passou, Jean, mas a Sarah é uma mulher muito decidida, né? Ela sabe o que ela quer e vai atrás para conseguir o que ela quer. Por outro lado, ela se perdeu um pouco disso, né? Ao longo do relacionamento, ela ficou à sombra do marido. Ela se resignou durante 20 anos, né? Para não perder o marido, ela fala isso, né? E por isso que ela manteve esse amor tão forte por ele,
por tanto tempo, até que chega aí no declínio, no grande declínio final. Então, são personagens muito bem construídos, como o Andrezinho falou, que tem suas falhas, né? Somos todos seres humanos, e que também tem a chance de se redimir, né? No finalzinho, como a gente vê com o Victor. Ó, Jean, você... vou colocar Oi. uma questão rapidinho. Pode falar, Rafa, pode falar. Coisa bem, prometo que vai ser bem rápida, só para colocar duas coisas que o André e a Marina falaram muito bem. Eu acho que esse filme se utiliza, outros filmes também se utilizam muito de alguns... Ele extrapola alguns tipos de comportamento. Tudo isso que a gente está vendo e que a gente observa do Victor, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho da Sarah dentro dessa pergunta que você fez depois, mas falando especificamente sobre o Victor, muito dessa ideia é porque a gente vê ao longo de um tempo um Victor desnudado, a gente vê um Victor dentro de uma sala de terapia, por exemplo, onde ele fala coisas que numa conversa de bar talvez a gente não reconheça. Então, a gente tem muito contato com todos esses demônios do Victor, alguns conhecidos por ele, outros disfarçados por ele, outro totalmente desconhecido dele, mas ainda assim a gente Rafa, eu poderia usar a palavra no que você está falando, as fragilidades do Victor, ou não? Sim, eu acho que as fragilidades e até mesmo os defeitos. A questão é o seguinte, a questão é que eu acho que no filme a gente enxerga isso com uma clareza como espectador. Porém, provavelmente, a grande maioria dos homens, ou melhor, a grande maioria das pessoas, tem esse tipo de problema, tem esse tipo de pecado ou demônios, mas isso não é tão explícito. É como o André falou, é a figura clássica do esquerdo macho, né? É a figura do que é o bom, ou do que é o progressista, do que é o para frente, mas que no seu íntimo é tão narcisista ou tão tão retrógrado quanto um direitista clássico. Pode falar, André, eu acho que você levantou a mão, né? Diga, Andrezinho. Já, vou falar. Só uma palavra aí, que a Marina falou do tesão intelectual, a frase mais marcante do filme, nós transamos com palavras. Ai, amo essa frase, anotei ela no caderno 3 vezes. Era o único jeito que ele sabia transar, inclusive, né, gente? Essa cena é hilária, gente. Aquilo que a gente falou, né? No Brasil. E ele achava que ele estava arrasando, né, gente? Para você não tá entendendo a loucura que esse dono do canal está fazendo, é porque nas cenas de sexo narradas pela Sarah, porque quem narra a história é a Sarah. Eu vou deixar o Andrezinho falar, tá? Mas essa cena aqui agora, ela narra o desajuste que é o ato sexual do Victor com ela. Ele enfia a mão na cara dela, abre a boca, no nariz, faz umas coisas estranhas, e ela fingindo que tá gostando. Que triste. Vai lá, Andrezinho. Olha, voltando só na questão dos diálogos do filme, eu estava conversando com uma amiga minha que mora lá na França, ela estuda letras lá, e ela falou que esse filme ele é meio irônico com a questão da terapia. E porque lá na França o pessoal não acredita muito nessa questão da terapia, de Freud, etc. Lá eles costumam fazer piadinha com isso. E toda vez que ele vai ao terapeuta, a gente vê um certo tom de ironia. Não é uma coisa séria que eles estão falando. Eles estão tacando piada, a esposa dele escuta ela. Vídeo caso da esposa acompanhando a terapia. Sim, sim. E no final do filme, gente, ele entra lá, fala com ele, nossa, a Sarah me deixou, e que não sei o quê. Ele sai pra lá, tô morrendo. Deixa eu morrer em paz. Olha só, vocês perceberam que o pessoal tá falando muito alguns pontos sobre as personagens. Mas deixa eu deixar aqui, eu vou colocar uma pulga na sua orelha para você pensar, e para os meus convidados também. É uma provocação. É muito importante dizer que aqui a gente não tem opinião certa, tá? Aqui são as nossas opiniões, da nossa experiência sobre o filme. Talvez você tenha tido uma experiência diferente. Mas o que eu quero provocar é o seguinte. O filme começa com o enterro do Victor. Você sabe, não é spoiler. O Victor morre, porque o filme começa com o enterro do Victor. E chega um repórter convidado, olha aí, convidado pela Sarah. E a Sarah começa a narrar a história.
E aqui, que também eu não quero que ninguém me responda, isso é uma pergunta provocativa para você meditar, rever o filme. Será que tudo aquilo aconteceu da forma que foi contado? Porque o filme ele trabalha ficção, realidade e no meio disso daqui, a verdade. Essa realidade narrada, outra narração, e a pergunta é, será que tudo que a Sarah contou foi real que aconteceu? Porque ela estava contando a percepção dela. Mas bora lá? O pessoal não colocou nenhum comentário aqui. Deixa eu pular agora. Eu queria só fazer um comentário sobre a Sarah do Victor, que é a minha percepção, que é, eu queria Marina, Milady, eu só queria fazer um adendo, tá? Na verdade, o roteiro ele apresenta, são 14 capítulos e um epílogo. Eu anotei todos os capítulos. Você sabe o nome do 14º? Sei, 14º, A Queda. E a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Tá. Porque essa queda ela tem mensagem tem uma dupla mensagem nessa queda. É, sentido duplo, exatamente. Pessoal, a minha percepção sobre a Sarah e o Victor, tá? Eu sou apaixonado pela Sarah, é uma das personagens, assim, que entrou no meu hall, assim, de personagens fantásticas. Eu vejo, principalmente o que todos vocês falaram sobre as fraquezas, os demônios de cada um deles. Mas a minha provocação ainda fica sobre a questão, porque eu assisti um ao vivo de um grupo filosófico sobre o filme, e a mediadora, ela teve o mesmo pensamento que o meu. Ela, gente, quem estava narrando é a Sarah. Será que tudo que ela estava narrando era verdade? A provocação que ela fez? Tudo que ela está fazendo? E, gente, ela tinha uma certa rejeição, uma raiva do Victor, que desde o início do filme, é claro, e eu vou tocar novamente, nós fizemos essa conversa anteriormente, quando ela queima o advogado, o repórter, nossa, essa aqui é a mesa dele, eu me lembro quando ele comprou essa mesa, que não sei o quê. O que ela faz logo depois que o repórter quase que faz um momento de adoração sobre aquela mesa? Ela pega a quimba de cigarro e queima a mesa. E aquele ato dela se repete em outros momentos ao longo do filme, quando ela está mostrando raiva. Por isso que quando você for assistir o filme de novo, percebe as exposições da narrativa da Sarah, o que ela está narrando e o que ela está contando. Porque a gente vê que ela está narrando uma coisa, ela está narrando para o repórter uma coisa, mas o que está aparecendo no filme para nós, telespectadores, é completamente diferente do que está sendo dito. E a gente vai entrar agora numa dessas cenas, que é a cena do jantar. As duas cenas. Existe uma cena do jantar, para você poder entender. A Sarah, o Victor, dá um fora nela, coloca ela para correr, não é afim dela, eles nem transam no primeiro encontro, ele... sabe, coloca a Sarah de escanteio, a Sarah fica na cola dele, ligando direto, passa, se não me engano, acho que são 2 anos, cadê aqui? Deixa eu ver, passa-se 2 anos, e vem o presente de Natal, e aí ela chega pro melhor amigo dele, namora com esse melhor amigo dele, depois namora o irmão, para chegar dentro da casa dele. E aí nós temos a cena do jantar, que é uma ceia de Natal acontecendo. E a família do Victor é completamente burguesa, mas burguesa, sabe aquele lado podre? Coloca mais. É esse lado. Toda a família dele. A casa dele, então, é uma afronta a tanta coisa, aquela casa dele. E a Marina, se quiser, vou passar a falar para ela depois, se ela quiser falar um pouco da decoração da casa, porque aquilo é um show de horrores, aquela casa. Misericórdia. Onde que eu vou jantar com a cabeça de viado de um urso olhando para mim na mesa de jantar? Misericórdia. Nunca pensei nisso. E temos um jantar depois, quando os dois estão juntos, a Sarah e o Victor, que é um jantar completamente fofo, que é a família judia da Sarah, que faz um jantar. E são 2 contrapontos incríveis essas cenas, que dá para fazer um ao vivo sobre cada um dos jantares. Não estou brincando. Se alguém discordar, pode falar, mas dá para fazer um ao vivo só sobre essas 2 cenas do jantar. E aí eu vou começar agora com a Marina. Não, o Andrezinho primeiro agora. Andrezinho, você, meu querido, vai lá. O que você pontuou sobre essas 2 cenas? A cena do jantar na casa do Victor e a cena do jantar na casa da Sarah. Só apontar uma coisa aí, ó. Tem na Netflix, entrou aí na nossa live. Esse filme tem na Netflix, viu, gente? Vamos lá.
Assiste que vale a pena, é bem acessível. Perguntaram? Foi, André? Eu não vi. Ótimo, obrigado. Não, tem na Netflix. Ah, tá, entendi. O nome do perfil é Tem. Aí eu lembrei de recapitular isso, para quem quiser ver o filme, tem na Netflix. Ó, rapidinho, o comentário da Drica. É exatamente isso. Ela falando sobre o que o Rafa disse. O design e o ritmo do filme são as maiores qualidades do filme. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A Drica colocou aqui também que realmente ele é muito narcisista. O Victor é uma pessoa rasa, fútil, extremamente autocentrado. Gente, a Drica odiou o Victor. Em suma. Com certeza. E ela colocou aqui sobre a Sarah que é tudo isso mesmo, mas tem o dedo podre para boy lixo. Amo os comentários da Drica. Vai lá, Andrezinho, 2 cenas. Jantar Victor, jantar Sarah. Olha, eu acho que aquilo ali ele mostra, né, a discrepância que existe entre a vida burguesa que o Vitor levava, né, daquela burguesia que ele mesmo tanto criticava, mas ele fazia parte também, e a família da Sarah, né, que é uma família mais humilde, mais, vamos dizer assim, centrada, né, ali nos relacionamentos. E sobre essa questão que você falou da Sarah, né, dela tá narrando o filme, a Drica até comentou aí que a forma como o espectador vê a cena final dele caindo, diferente do que ela falou. Ela pegou o casaco e foi embora. Então eu acho que o Nicolas, ele tentou passar a imagem dele, né, a imagem do Vitor, sobre o ponto de vista da Sarah, mas é claro que ele colocou ali uns pontos, né, através da direção, que mostrem também a realidade que realmente aconteceu. Mas realmente existe esse grande porquê, né? E isso é do cinema. O cinema ele é pra gente fazer perguntas mesmo com o filme. Mas voltando à questão do jantar, essas 2 cenas do jantar para mim são incríveis. Como eu disse antes, já introduz a personalidade dos 2 personagens, principalmente da Sarah, ela conversando com o pai dela do Vitor, né? Sobre a questão do empregado. Então, até no Natal a empregada fica na cozinha. E, você vai querer mandar na minha casa agora. Então, e isso, através dessas cenas do jantar, a gente já começa a ter uma ideia da personalidade dos personagens e como que eles vão se evoluindo depois. O Vitor, ele tem esse viés racista, esse viés narcisista da família dele, daquela burguesia hipócrita, né? Vamos dizer assim. E a família da Sarah já era mais acolhedora, mais, igual a Júlia acabou de comentar aí, mais culta, né? E isso também reflete na Sarah. A Sarah já é uma personagem mais empoderada e estuda mais, e o Vitor depende totalmente dela. Legal. Marina, você, meu amor. Falando, né, aí da questão do design novamente, interessante, né, que no jantar do Victor, essa casa grande, toda mobiliada, né, com o veado sobre a cabeça deles, e um grande distanciamento entre os personagens, né, você vê essa frieza deles, e a própria mãe, né, que ela tem uma relação mais íntima com o cachorro do que com os próprios familiares, né. E em contraponto você tem a família da Sarah, que até a própria mesa ela é menor, né? Os próprios personagens, um do lado do outro, muito próximos, que reflete aí... Pode Marina, abre o parênteses, só para poder agregar. Prestem atenção, vocês que vão assistir o filme, a questão das mesas. Eu ia pontuar isso, Marina, que bom que você percebeu isso. A mesa quadrada, a mesa redonda, a mesa onde fica colocando as pessoas separadas uma da outra, quem é o líder da família. Exatamente. E tudo. E na mesa redonda, todo mundo reunido. Vai lá, Marina, continua, meu amor. E isso aí que o André falou da Sarah, né? É interessante como que a Sarah tem um jogo de cintura para lidar com situações desagradáveis e constrangedoras, né? Ela acaba virando o jogo, né, contra o pai do Victor nesse jantar e sai muito bem daquela situação desagradável. E o Victor, que se sente super confortável, né, no jantar da casa da Sarah e fica totalmente encantado com todo aquele arcabouço cultural que a família judia poderia oferecer para ele e agregar
na escrita dele posteriormente, né? E a questão da inteligência e dos judeus serem engraçados, né? Que o pai da Sarah deixa isso muito claro, ele fica encantado com tudo isso. Gente, é aquela coisa, o pai dela falando, como que ele escreve sobre política em uma cena de masturbação. É. Gente, eu preciso ler esse livro. Existe, será? Rafa, você, meu querido, vai lá. Então, eu acho que essa cena, que é uma cena que está ali logo no início, né, do filme, eu acho que está na primeira meia hora do filme. Você tem um dos méritos também desse filme é que ele dialoga com vários gêneros, né, ou subgêneros, e eu acho que ali está contida uma ponta de drama, romance e comédia, digamos, no mesmo, na mesma cena, na mesma sequência. Isso, os dois. De alguma forma, os dois jantares eles dialogam, e eles dialogam com um tipo de comédia que é a comédia do constrangimento. E essa comédia do constrangimento, ela apesar de óbvio, conversarem, é um constrangimento diferente. Né? Porque quando você vê o embate da Sarah com o pai do Victor, de alguma forma constrangedor, você vê. E assim como quando você vê a reação do Victor, do comportamento dos pais da Sarah, também você fica um pouco constrangido, mas em um outro sentido. A sensação continua sendo o constrangimento, mas o constrangimento ele é mais complexo, ele é diferente. Então eu acho que um dos maiores méritos dessa cena é óbvio que muito do que o André e a Marina já pontuaram, mas tem isso também. Tem essa pegada da comédia do constrangimento que é muito difícil de fazer. Hoje você tem séries que são muito marcadas por esse tipo de comédia. Eu acho que The Office é um dos mais famosos nesse sentido, mas é uma série de comédia. Essa é uma comédia romântica onde eles conseguem inserir dentro dessas duas cenas um diálogo entre elas e esse humor ácido, como você colocou na primeira parte daqui do ao vivo também, né? Então, eu acho que esse tom da comédia, do humor ácido e do humor do constrangimento é muito bem construído nessa cena, nessas duas cenas. Você que está assistindo a gente aqui agora e que talvez vá assistir o filme depois novamente, está curioso, você não viu o filme, você que está vendo a gente pelo YouTube, que já assistiu o filme, joga aqui nos comentários o que você achou dessas duas cenas, porque, gente, não estou sendo exagerado. Só essas duas cenas dos jantares para a gente fazer um ao vivo assim, para viajar em tudo que a gente já falou aqui. Direção de arte, maquiagem, a disposição, a ideia do que a mesa quer passar, das mesas redondas, quadradas. Tanto que a mesa deles lá na mansão, ela quebra, ela tá meio termo a mesa. Ela tem umas quinas assim, ela tá meio termo. Porque ali eles estão divididos naquela época que eles estão na Fortuna, que é o capítulo chamado... A Fortuna, exatamente. Ó, só para fechar essa questão da cena do jantar, a gentileza dos meus pais era inversa à riqueza deles. A riqueza dos pais. Gente, só essa frase já bate o martelo. Pá! É o significado dessa cena. Uma coisa interessante nos comentários, né? No comentário aqui do Mauro, o Mauro a família do Victor era o poder econômico, a família da Sarah era o poder cultural. E eu acho que é muito isso, Mauro. Daquela Mauro. Família tipicamente com a cara da aristocracia, da velha aristocracia europeia, mas com a cara dessa nova direita burra, partindo ali depois da década de 70. Então, muito legal. Parente da Marina, hein? Muito legal. Ó, gente, eu vou tocar num assunto muito delicado agora. Então, você que está nos acompanhando, por favor, não me condene, me cancele, fique à vontade. Eu não fico atrás de seguidores. Então, se você for embora, não estou preocupado. Eu faço isso aqui por amor ao negócio. Então, não estou em busca de seguidor mesmo. Então, se você não gostar do que eu vou ouvir agora, entenda. Estamos analisando o filme. A culpa é do diretor, do roteirista. Vamos falar dos filhos, gente. Porque aquilo ali é outra situação que dá pra gente falar ali. Só para você poder entender, acho que a Marina e os meus já citaram. O Victor e a Sarah,
eles depositam uma expectativa tão grande no primeiro filho. E detalhe, a Sarah, ela tá clean. Quando eu falo clean, ela não tá se drogando. Ela não tá vivendo uma porra louquice, como ela vai viver lá na metade do filme, lá pra segunda parte do filme, ali pelo final do segundo ato. Quando ela fica grávida pela segunda vez, ali ela se droga, cheira cocaína pra caramba, ao ponto do próprio nariz dela sangrar na noite de Natal. O negócio é muito louco. Mas vamos pro primeiro filho, que é o Arthur. Provocação. Não tá no roteiro. Eu vou provocar vocês agora. Agora é pra vocês responderem, tá? E vai começar pela Marina. Qual o significado do filho debaixo da mesa sempre? Pensem, Rafa e Andrezinho. Que significado o diretor quis dar com o filho sempre debaixo da mesa? Fazendo aquela coisa irritante. Parece um bode. Toda a apatia que os pais têm por ele, né? A própria Sarah diz que o Vitor, ele dava mais importância para os métiers literários do que para o problema do filho. E isso pode ser visto aí, né, nas cenas debaixo da mesa, né, quando o próprio Victor tem um embate com o filho. Mas é como se realmente o filho não existisse, né? Apesar de que esse filho trouxe um grande abalo para o relacionamento dos dois, né? Então, realmente, as cenas em que eles lidam assim, diretamente com o filho são quando eles vão na escola, né, conversando com o diretor sobre a questão educacional dele. Interessante, Jean, que o título desse capítulo é O Problema, né? O filho é tratado como um problema para eles. O filho, gente, ele não fica claro, né? Não fica claro o que ele tem, mas ali em alguns diálogos pontuou alguma coisa, ele tem um grau, um nível de síndrome de Down, tá bom? Ele tem alguma coisa de autismo ali, mas não fica claro, especialmente assim decretado que seja, mas ele tem. Continua, Marina. Não, pode prosseguir. Então, para vocês perceberem, a expectativa deles era tão grande para esse primeiro filho, falando que ele ia ser, eu vou falar errado, tá, Rafa? Você me corrige. Um Dostoiévski da vida, ia ganhar um prêmio, não sei o que, Nobel, ia ser o mais novo escritor da face da Terra, maravilhoso, e o garoto nasce com um problema dentro aí do cenário de síndrome de Down. E a coisa vai por rala abaixo. Rafa, a Marina não me respondeu sobre a mesa. É provocação, viu, Marina? Rafa, qual o significado daquela criança na mesa? Você tem algum significado para você? Olha, todo mundo me deixou no vácuo lá no grupo, hein? Ninguém quis me falar qual era a simbologia lá do menino. Vocês estão malvados comigo. Coloca lá, Jean, não sei. Rafa, vai lá. Qual é? Você tem algum significado, Rafa, para você, daquela criança debaixo da mesa? Não, eu acho que o significado da mesa, bom, provavelmente tenha, eu acho que todo o design de produção desse filme ele tem alguma mensagem a passar, mas eu acho que o que a Marina colocou sobre uma completa apatia do casal, e aí pode desenvolver já sobre o filme, ou sobre o filho, ou vai ser depois, já? Não, pode sim, Rafa, pode, tá dentro, então, tá dentro. Não, beleza. Sobre essa questão do filho, sobre essa completa apatia, de fato, o Vitor ele via no filho uma extensão dele mesmo, mas como eu disse no começo também aqui do ao vivo, isso é extrapolado, isso é escancarado no filme, porém, isso é humano, isso é muito comum. Tá? Eu acho que de alguma forma, mais uma vez, de forma consciente, de forma inconsciente, e pode ser muito lá no fundo do inconsciente, todo pai tem alguma projeção quanto ao filho. Pai, mãe, filho, enfim, qualquer um, eu acho que tem isso de uma forma muito natural. É óbvio que essa apatia, entre aspas, agravada, vem muito da criação aristocrata que ele teve, basicamente, onde ele simplesmente, aliás, os dois, eu diria, eles simplesmente não são apaixonados pela família. Dá para perceber um pouco na segunda metade que ele tem uma proximidade muito grande com a filha, isso de fato, ele tem uma proximidade muito bonita, inclusive uma das maiores transições
de cena, né, de época, é a da bicicleta, como você falou, que é um Ai, retrato gente, do é lindo relacionamento. demais aquilo, né? É É lindo, é lindo. a criatividade do cinema, assim, cara, eu acho linda aquela cena. Linda, 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 Sim. linda. Mas o que eu acho que do relacionamento deles dois é, de fato, era uma projeção, é uma projeção que por razões que a gente, óbvias, né, não se concretizaram. E uma coisa que eu achei bem curiosa é ele falar tanto de Dostoiévski e pouco de autores franceses, né? O francês ele é muito patriota, muito adorador da própria cultura. É estranho ver ele citando tanto um escritor russo, né? Mas eu entendo, realmente. Dostoiévski escreveu livros muito melhores do que qualquer francês na história. Mas aí quem vai ser o cancelado aqui sou eu. Ó, o nome da filha, pessoal, é Chloe, tá? Andrezinho, você, meu querido, fecha aí esse círculo. Olha, a questão da mesa, para mim, simboliza distância. Distância dos pais do filho e a falta de acolhimento. O diretor, Nicolas Bedos, ele trabalha muito bem essa questão da aproximação e do afastamento, né, entre duas pessoas através da encenação. A primeira cena que a gente percebe isso é no primeiro diálogo do Vitor com a Sarah, que eles estão no restaurante, né? Nesse restaurante, os dois estão falando para a câmera. Os dois estão falando para a câmera, já sente ali um pouco de conexão. E quando você vê os enquadramentos, ele já está entrando um pouquinho na câmera dela, do espaço dela. Quando foca nele, ele já está entrando um pouquinho no mundo dele, né? No enquadramento de onde o personagem está enquadrado. E a gente vai vendo que, por exemplo, a primeira cena do jantar, ele está completamente afastado dela. O diretor ele nunca enquadra os dois no mesmo plano, né? Plano. Sempre em movimento. E a gente vai vendo ao longo do filme que eles vão conquistando espaço um do outro através desses enquadramentos. Isso é muito interessante. Eles vão entrando dentro da cena do outro, né? A encenação ela vai sendo composta a partir do relacionamento dos dois. E quando a gente chega nessa cena aí que você está falando da mesa, eles já estão um dentro do espaço do outro, já estão casados, só que aí já existe um pouco de atrito. E esse atrito ele é representado pelo filho que está debaixo da mesa. Ou seja, os dois estão ali dentro, um dentro da cena do outro, só que um dentro do enquadramento do outro, só que o filho está por baixo, representando, assim, vamos dizer, uma divisão. E não só essa cena da mesa, tem outra cena também, que o Vitor está conversando com o filho dele, né? Que começa a chamar o filho dele de idiota. Na mesa, a Sarah não gosta. É uma cena que tem mesa. E essa cena, ele está afastado dele, ele está ele está do outro lado. O filho, ele nunca está próximo dos pais dele. Eu acho que isso é muito significativo no filme. E a última cena que ele aparece, o filho, ele também não aparece junto com eles. Ele aparece do outro lado da mesa. Eu acho que o diretor ele trabalha muito bem muito bem essa questão do afastamento e da aproximação através da encenação. E a cena final, só para fechar esse meu raciocínio, a cena final do Vitor com a Sarah, a última cena que eles estão sentados numa mesa, eles já não são enquadrados mais juntos. O Vitor, ele é mostrado no plano dele e a Sarah no enquadramento dela. E os dois se abraçam, né? Que ele tem um delírio que ele tá vendo a mãe dele. Linda e pede perdão pra ele, aquela cena é muito emocionante. É linda essa cena. Linda aquela cena. E já mostra aí o relacionamento. Né? Fim de uma vez por todas, porque na próxima acontece. A Drica, ela colocou sobre a questão de que o filho é a invisibilidade do problema, não vê o problema, por estar debaixo da mesa. Eu fiz uma leitura mais radical, gente, mais assim, bem pesada dessa leitura. O que fica debaixo da mesa quando se termina o jantar? Restos de comida. E que é varrido para debaixo da mesa, às vezes. Que vai ao encontro do que vocês falaram e a Drica falou. É jogar. E fica mais claro ainda quando a fala da própria Sarah sobre ela. Eu tenho que ficar com ele todo dia. Eu tenho que suportar essa criança. E é muito difícil isso para ela, nesse contexto. A Chloe ali, na minha opinião, foi só uma personagem para criar ali um enredinho básico. A Chloe e nada é a mesma coisa, né, gente? Não sei se tiveram essa percepção. Mas aí, olha só. Oi. Quem falou? É para falar da Chloe agora? Não. Você tem alguma coisa para falar da Chloe?
Não, o que eu quero falar da Chloe é que ela representa a obsessividade do Victor, Do né? Victor. O Victor, a primeira vez que ele viu, que ele teve o filho lá na barriga da Sarah, né? Ele fala, ele tem que ser um grande escritor, ele fala, tem que dar um bom livro. Aí depois quando ele tá dialogando com o filho dele, ele fala, ele não serve nem para me trazer um prêmio Nobel. E ele, justamente, ele tem um relacionamento mais próximo com a filha dele e também tenta escrever sobre a filha dele, né? Ele tem um relacionamento mais próximo com a filha dele, justamente quando ele se separa da Sarah, os dois ficam mais próximos e ele começa a fracassar. Esse sentido de obsessividade dele. A Lud, A obsessão para ele ter sucesso. A Lud colocou no comentário aqui que essa situação do pai e da mãe ignorando a individualidade do filho, ela está citando aqui no comentário que é algo universal, né? Realmente essa questão de projetar coisas em cima de uma criança que vem dos pais ou coisas não realizadas do pai. Agora sou eu que estou agregando a fala da Lud. Diga, Rafa. Não, é só para complementar justamente isso. É algo universal, mais uma vez explorado e colocado numa lente de aumento, digamos assim, nesse filme. Então, é uma das coisas que eu mais gosto no filme, sabe? Ele traz ele traz os defeitos, ele traz os demônios para o primeiro plano, sabe? Muito do que Freud falava sobre tamponar esses problemas, não, ele pega uma lanterna e coloca, sabe? Ele deixa à luz todos esses tipos de problemas que, digamos, um ser humano médio ele tenta esconder, ou até pior, não só esconder, negar que existe. Mas não, ele existe. Existe ódio dentro do amor, por exemplo. Existe algum nível de rejeição em algum momento ao filho. Existe uma projeção dos pais ao filho. Isso são geralmente colocados em frases, às vezes, embrulhadas para presente, onde as pessoas tentam disfarçar isso com algumas frases um pouco bonitinhas, etc. Mas não, isso existe. E é engraçado que eles não gostam da criança, eles não amam a criança, eles não trabalham esse amor pela criança, mas o Victor acaba escrevendo um livro chamado A Criança que Eu Não Amei, que vira um sucesso. Esse livro também entra. Por qual motivo? Ele joga muita verdade ali dentro, ele traz uma história real sobre realmente não amar o filho. Má, você fez um gesto com o corpo, você quer falar alguma coisa? Por favor. Sobre a Chloe, pode falar? Pode falar. Eu acho que a Chloe, ela representa aí um complexo de Electra, né? Porque a própria Sarah admite que eles tinham uma relação quase incestuosa, né? O próprio Victor, durante uma sessão de psicanálise, admite que sonhou com ela em uma situação em que vários homens a desejavam. E ele acaba matando esses homens. Então, que interessante. O Victor, que é um cara tóxico, né? Ele teme pela filha cruzar o caminho com pessoas tão tóxicas quanto ele, né? Inconscientemente. E a Chloe, ela não gosta da mãe, assim, ela tem uns embates com a mãe, ela xinga a mãe, né, no restaurante, depois da separação, e a mãe também a mãe é insatisfeita com o futuro da filha, porque a Sarah diz que ela estudou 36 anos para não conseguir um emprego, entendeu? Então a Sarah sempre tem umas indiretas ácidas em relação à filha, então essa relação aí é meio complicada. Não sei, gente, não é tão complicada feita a outra, mas... Com certeza não. Olha só, a gente está virando a curva para a reta final do nosso bate-papo, e aí eu vou fazer novamente a pergunta provocativa. E aí, aqui a pergunta é essa. Qual a narrativa verdadeira do filme? E aqui eu vou jogar, tá? E aqui não tem opinião certa. São opiniões à vontade. Você que está nos assistindo agora no ao vivo, se quiser jogar sua opinião, se você viu o filme, colabora com a gente, agrega com a sua fala com a gente, que eu quero ver o seu comentário. Se você está no YouTube, joga no comentário que eu quero ler depois. Qual é a narrativa verdadeira na opinião de vocês? É o roteiro, o Victor, que ali realmente tudo que aconteceu, ou existe a narrativa da Sarah?
E aí agora, de tudo que eu ouvi de vocês, me fez aí fazer assim, é tudo junto e misturado, Jean. Eu tenho uma opinião muito específica. Eu já vou jogar ela aqui para vocês. Para mim, é a Sarah. A Sarah, o título do livro, no final do filme, entrega tudo. A narrativa, tudo que ela fez. Por isso que eu falo, se você está vendo aqui, quando a gente está vendo o filme, se você viu o filme, gente, o que é o título do livro? O título do livro, aquela cara que ela faz no final, que a câmera pega ela faz aquela cara e vê o título do livro. Gente, na minha opinião, tudo aquilo foi a Sarah. Vamos lá, começando pela Milady. Inclusive, ela já estava querendo prospectar isso por meio do jornalista jovem, né? Já A querendo Sarah é induzir esperta, eles né, a gente? essa alta... Não, ela é tão esperta que eu acho assim, o primeiro capítulo chama A Estratégia do Acaso. Então já mostra que ela é uma mulher ali que já faz a sua investigação, né? E ela mesma admite, eu tive que passar por 2 pessoas para chegar até você. E eu acho assim, né, a questão de trazendo aí das mulheres, ela era uma doutora em letras que trabalhava em um restaurante. Ela não tinha ela não conseguia escrever e fazer com que o trabalho dela fosse reconhecido por ser uma mulher, né? As mulheres têm pouco espaço na arte, né? Então ela fazia isso por meio do Victor. Eu acho que ela utilizava ele mesmo para poder ter contato com a literatura, para poder ter um certo controle das ideias dele. E é isso que você falou, ela era uma pessoa muito perspicaz, é um exemplo de perspicácia feminina e todo esse jogo de cintura que eu já falei que ela tem, né? Júlia, eu te amo, um amor cinéfilo, tá? Não sou doido não, é um amor cinéfilo. Porque vai ao encontro do que você está dizendo. A Júlia é do meu time. Ela acredita realmente que tudo arquitetado pela Sarah, manipulado, criado. Tanto que, olha só a viagem agora que eu estou fazendo. Todos os capítulos do livro que aparece no filme, todos os capítulos, são os capítulos do quê? Do livro lá que ela está escrevendo. Exatamente. Olha aí! Vai lá, Rafa, você. Bom, olha só que coisa curiosa. Hoje de tarde, por acaso, não foi estratégia do acaso, foi um acaso. Mas foi um acaso, eu vi Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E eu acho que Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças fala de algo que responde a essa pergunta. Porque Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças fala sobre memórias, né? E sobre, óbvio, lembranças. E o que é? E sobre o que é verdade, sobre qual é a narrativa verdadeira, eu diria que a narrativa verdadeira para Sarah é a narrativa da Sarah. A narrativa do Vitor, ou pelo menos do que ele falaria se estivesse vivo naquele momento, é a verdade do Vitor. Então, o que a gente viu foi um retrato, o que a gente viu foi acontecimentos do ponto de vista de uma pessoa. Se foi daquela forma, a gente não sabe. A gente parte e compra aquilo como verdade porque é a versão que nós temos. E tem uma série chamada The Affair, eu não sei se ainda está disponível no Netflix, mas é muito boa, onde ela se propõe desde o início a fazer isso. Ela separa o episódio em 2, em que uma parte, uma pessoa é o ponto de vista de uma pessoa, e a segunda parte é o ponto de vista de outro. E são um homem e uma mulher que se relacionam. É um homem e uma mulher que se relacionam. Qual a nacionalidade? Ele é britânico. Ai, que maravilha! Eu não lembrei agora, é verdade. A Marina pode estar certa, pode ser americano ou britânico. Eu sei que se passa num local litorâneo, numa cidade pequena, litorânea, e é realmente muito bom. Muito, muito bom. Nossa, 5 temporadas, Rafa! E é justamente isso que eu estava me referindo. Tem alguns casos em que, por exemplo, nem mesmo a roupa era a mesma. Portanto, a gente vai levantar aquela questão universal e que não tem resposta. Qual é a verdade? Provavelmente todas, provavelmente nenhuma. É o que a Drica comentou. A Drica jogou isso. Ela está vendo que tem todas as perspectivas e, claro, a perspectiva dominante é o da Sarah, que a Sarah está falando ali, e dominando a fala dela.
Andrezinho, A Drica, em poucas palavras, foi melhor do que eu em 5 minutos. Drica, mandou bem pra caramba. Andrezinho, você, rei do roteiro, vai lá. Não, é justamente o que a Drica Eu falou. estou profetizando na sua vida, viu, André? Pode falar. Eu estou profetizando na sua vida. Ó, quem sabe, hein? Ó, mas é justamente o que a Drica falou. A verdade absoluta é o que tá na tela pra gente, né? É o que a Drica tá narrando e o que o diretor ele vai colocando ali. Porque ela não fala, né? A cor da roupa, a cor do cenário. Não. O diretor ele manipula isso através da narrativa que ele monta. Então, realmente, eu também acho que a Sarah, ela... Não acho que ela, assim, arquitetou propositalmente. Eu acho que ela viu que ela sempre teve influência na vida do Vitor, né? Ela é a razão do sucesso da vida do Vitor. Isso vai sendo mostrado durante todo o filme. E justamente quando o relacionamento deles começa a ficar mais fraco, o sucesso dele começa a ir embora. E ela para de estudar. Depois ela ajuda ela em um livro. Ela ajuda ele em um livro só, se não me engano, né? Ela fala lá no final do filme. E ele não tem sucesso mais. E quando ele separa dela, mais uma vez, ele depende dela para ter sucesso novamente, que é com o best-seller mais vendido dele, que é justamente sobre ela. E o título do livro dela é Um Homem Sobre Influência, né? O Homem Sobre Influência dela. Ela teve influência total na vida dele. O sucesso dele se deve a ela. PNL pura naquela criatura. Ela era PNL encarnada. Manipulação, Sarah. Pergunta capciosa para os meus convidados, a galera que está com a gente no ao vivo e para você que está aí vendo no YouTube pós-gravado. Aí agora quem começa a responder é o Rafa. Rafa, eu vou jogar direto, é provocação, tá, gente? Rafa, por que a Sarah matou o Vitor? E você acha que ela matou o Vitor? Bom, isso é uma pergunta que automaticamente responde sobre a minha cena favorita. Então... Lindo. Eu nem sei o que você está falando, né? Qual cena você está falando? Fala a sua cena favorita logo, vai. Joga a sua cena favorita. Vamos lá. Porque não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. Sem problema, sem problema. Vai lá, joga a cena favorita e complementa. A cena favorita e quem tiver aqui ainda e não viu o filme, realmente está na hora de sair, porque agora é o spoiler pesado. Coloca agora é o maior spoiler de tudo. É aquela cena onde, óbvio, ambos, ele já está num estado bem avançado, né, de perda de memória. Né? Perda de memória e etc. Mas ele tem algum momento de lucidez. Né? Ele tem um momento de lucidez, ele tem um momento realmente muito bonito, em que eles conseguem rememorar algumas coisas. E o que eu enxerguei nessa cena, em que ela vai vendar ele e ele vai caminhar pro penhasco, é a minha cena favorita. E aí é só uma leitura minha mesmo, não sei, pode ser uma grande viagem. E deixa eu ver se eu entendi. Espera só um pouquinho. A sua cena favorita é só aquela que ele está andando vendado ou é a cena completa? A cena completa. Primeiro começando... Porque uma coisa fala com a outra. Primeiro é eles rememorando aquilo tudo, né? Sabe aquela frase de que a minha vida passou como um filme na minha cabeça, né? Quando uma pessoa está prestes a morrer, geralmente ela fala isso, né? Ou pelo menos já ouvi muito isso em filme. É quase um clichê. É um clichê. Né? Então, aquela cena construída e ela vendando os olhos dele, dialoga com a cena do início, onde ele veda os olhos dela e eles caminham por Paris vendados. Então, os dois momentos mais bonitos dos dois são os momentos em que um deles não pode enxergar. E isso me lembrou, eu escrevi isso no meu texto, inclusive, no Isso Não É Uma Crítica, isso me lembrou Sonhos de uma Noite de Verão, do Shakespeare, onde ele, dentro de metáforas, numa peça fantástica, ele dialoga sobre o amor que nasce pelos olhos, onde o verdadeiro amor ele tem uma via contrária, digamos assim. Então eu acho que são as duas maiores demonstrações de amores, dele e dela.
Porém, aí está a ironia do roteiro. No final, a maior demonstração de amor dela talvez seja eternizar e finalizar, assim como, por exemplo, um livro, aquele momento. E qual é uma forma de eternizar aquele momento? É o momento da queda, é o momento de acabar. Foi a perfeita finalização de uma história e de uma história de vida. E eu enxerguei aquela morte, de fato, literal, como algo, como eu posso dizer, misericordioso. Já que a gente já estava acompanhando uma deteriorização da mente do protagonista, em que aquele já não era mais ele. Sabe? Eu poderia fazer um link com outro filme, mas seria spoiler, inclusive, para aqui o pessoal. Mas enfim, não. Então eu acho que é uma cena muito bonita, é uma cena incrivelmente bonita, incrivelmente poética, e é isso, é a minha cena favorita. Então e, sim, você acha, então pela sua fala, ela foi misericordiosa com ele. Sim, exatamente. E ela de fato matou o marido. Marina, você, minha linda. A questão das vendas, ela mostra muito a confiança, né? Entre o casal e essa parceria que foi desenvolvida ao longo dos 40 anos. Então, eles confiavam em si e permaneceram assim durante toda essa jornada. E o que o Rafael falou foi perfeito, né? A questão da misericórdia e do poético. É uma cena muito impactante, né, pra gente. Olha só, antes do Andrezinho falar, eu vou fazer mais uma provocação, porque eu trouxe esse conteúdo e eu não vou deixar de falar. Quando ele venda a Sara deposita total confiança nele. E ao contrário da cena, ela não dá confiança para ele. Por isso que acontece aquele acidente com ele. É só uma provocação, não é para responder e nem se eu quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Andrezinho, você, meu querido, você acha que ela realmente matou? E por que ela matou? Não, eu vou na onda aí do Rafael e da Marina. Para mim também foi um ato meio misericordioso, até porque o Vitor já vocês estão efeito nada, hein? Ai, ai, ai. Efeito cascata. Efeito cascata. A Bíblia falou tudo, até porque o Vitor já não era mais o Vitor. Que a Júlia também comentou, lembrou o final do filme Amor. Gente, esse filme, o Rafa já falou do filme para mim, acho que é mais de um ano, e eu nunca reservei tempo para ver. Quando eu ver esse filme, já vou colocar ele na agenda, provavelmente, né, Rafa? Para fazer um ao vivo, né? Por favor, para mim é um dos meus filmes da vida, meu amigo. Eu vou... Ai, vai ser 3 horas de live. Legal, vai lá, Andrezinho. Continua, Andrezinho. Não, eu acho que é isso mesmo. É um ato misericordioso e bem poético. Ali pra fazer o desfecho do filme. Igual você falou no nosso primeiro bate-papo, né, Jean? Cadê a tragédia? Tá faltando a tragédia. Gente, vocês estão muito romantizados. Eu vou passar para vocês umas visões que eu colhi de outras pessoas. A Sara é uma mulher devoradora de homens. Ela planejou tudo. E aquilo ali foi porque ele não podia dar mais nada para ela. Tanto da produção, tanto de tudo. Ele não tinha mais nada para oferecer para ela. Então, literalmente, eu vi essas palavras de outras pessoas. Eu não estou falando que eu concordo ou que não discordo. Eu só estou trazendo conteúdo para a gente poder refletir. Que ela deu cabo nele porque ele não prestava mais para ela. Ponto, acabou-se. Essa é a razão. Vocês são muito romantizados, viu? Vocês estão muito love. Mas eu também achei lindo. Peraí. Marina, objetivamente, qual é a sua melhor cena? 1, 2 no máximo. Só pontua. É uma cena que a gente nem comentou muito, mas quando eles estão no café e ele dá o anel pra ela, né? Ela revela, né, a namorada que ele tem e tal. Mas a Sara, como narradora, ela admite que ela estava com ciúmes, mas ela falou que é mais fácil você colocar um sorriso no rosto, né, e fingir que tá tudo bem. E com isso aí ela vira o jogo e traz um discurso assim, de autoestima nas alturas, mostrando justamente esse poder que a Sara tem de virar o jogo, né? De sair desse personagem de constrangido para poder se colocar como dominadora da situação. É uma cena que não destaca tanto, mas eu gosto dela.
Drica, só deixa eu me autocorrigir, Drica. Eu acho que me expressei errado. Na verdade, não é a confiança do Victor com a Sara. Eu estou falando que a Sara não foi uma pessoa confiante para o Victor, né? Ela manipulou toda a situação para que ele cair. Foi esse sentido que eu quis dizer, tá, Drica? A Drica tá discordando ali de uma coisa, mas acho que foi porque eu me expressei errado. Não é a Jean, confiança do Victor com a Sara, porque ele teve confiança com ela. Foi a Sara que não produziu a confiança pro Victor e fez ele cair. Andrezinho, você, meu querido, objetivamente, qual é a sua cena ou cenas, duas no máximo, que você gosta? Suas favoritas, Victor. O Rafael ia. Só um minuto, Rafael ia comentar alguma coisa, Rafael? não, é porque a Drica comentou, o último comentário da Drica e a última frase do comentário da Drica, ele sabia que o caminho levaria à queda. Então, é o que eu falei, é o que eu comentei. Eu Gente, não claro que ele não acredito sabia, que- gente. Não, Ele tava vendado e ele tava completamente confiando nela. Vocês acham que ele, então, peraí, então vocês acham que na cabeça dele, ele sabia que ela tinha vendado ele e que ele ia morrer? Então vocês estão falando que ele tinha. exatamente. Então vocês estão Exatamente, falando. ele confiava, era uma forma, óbvio, é uma forma poética, tá? É uma forma poética de entregar a ela a confiança de aqui chegou o final. Não, De isso fato, sim, isso tá esse ok, é o isso tá final. ok, isso E tá ok. então ele falou, esse é o meu destino, então eu vou caminhar conscientemente para a queda. Então ele ratificou aquilo que ela havia colocado. Ou seja, a queda chegou ao fim. Consciente. Esse Tá bom. é consciente. Óbvio, de forma muito poética e trágica, como Os a franceses. Exato. Andrezinho, sua cena, meu querido. Ou suas cenas. Ó, eu tenho uma cena favorita que eu até compartilhei no grupo mais cedo, que é quando ele chega lá na mansão do cara da TI lá pra conversar com ela e buscar ela, né? E aí ele fala, deixa eu colocar uma música aqui na televisão. Aí, aí a letra da música, gente, a letra da música encaixa perfeitamente com a cena. Eu vim te buscar, eu sei que você estava me esperando para eu te buscar. E mostra o rosto dela, né, de surpresa lá em cima de que já sabia. É igual o Rafael fala, tem filme que tem hora que faz isso pra apertar a tecla sapo, né, pra gente entender. Mas esse filme ele faz de uma forma tão, assim, incrível que a letra da música ela combina com a cena. É tudo bem, muito bem ensaiado. Ó, só pra gente poder alinhar, eu estou agora viajando na teoria da Drica e do Rafa sobre a questão poética e trágica. Gente, mais francês do que isso, impossível. Pronto, tá aí, o ponto francês do filme. Total. Ele realmente tem essa consciência. Gente, que loucura isso. Vocês me deram um bug agora na minha mente, viu? Com esse pensamento de vocês. Amei. Não, é Por isso porque, que eu adoro só para ouvir vocês. complementar rapidinho sobre isso, eu acho que muito dos filmes eles acabam, de alguma forma, transformando a tragédia extrapolada, óbvio. Muito do recurso do cinema europeu, principalmente, é o recurso do absurdo, né? De você recorrer ao absurdo para passar seja um sentimento, seja uma mensagem, enfim, seja qualquer coisa, entendeu? E é muito desprovido de conteúdo moralizante, não é algo para ter uma moral em si, entende? Então o que eu vejo, é o meu pensamento, como você sempre diz, não há um espaço aqui para o certo e errado. Certo, errado. Nunca. E então eu acredito sim, mas aquela queda que de fato foi uma queda literal também tem um ponto de vista, também tem um tom simbólico e poético. A queda é que ele já havia de fato morrido de relevância, entre aspas, as mortes que antecedem a morte biológica já aconteciam com ele e estava se tornando de uma forma insuportável para ele viver aquilo e para ela ver aquilo. Então, muitas vezes, a morte ela vem como um ato de fato de misericórdia. Não é à toa que, após um grande sofrimento derivado de alguma doença, é natural a gente ver que as pessoas que a gente gosta, depois que essa pessoa passou pelo sofrimento, morreu, elas falam, essa pessoa descansou. E é de fato, ele caminhou para o seu fim. Rafa, qual é a sua cena, ou melhor... Ah, você já falou.
que foi já fechou a cena, né? Que foi a que você Essa falou. é a minha cena favorita, sem dúvida. Gente, eu li um comentário meu aqui, uma anotação que eu fiz, que é importante falar. O último livro, né? O último livro do Victor, que na verdade não foi ele que escreveu, que foi Os Moinhos do Silêncio. Na verdade, ele já estava senil e ela chegou com o material escrito e falou para ele: foi você que escreveu, porque na verdade não foi ele, foi ela. E o título desse livro, Os Moinhos do Silêncio, gente, é uma metáfora absurda referente ao trabalho que ela fez. Porque o moinho ele trabalha com o quê? Com o vento. O vento você vê? Não. E as várias formas do vento. O vento forte, o vento frio, quente, a brisa, que foi todo esse relacionamento deles. Gente, eu viajei nessas cenas dos títulos do livro, porque ela escreveu sobre ela ali. Provavelmente, os moinhos do silêncio. Porque trabalha em silêncio. E ela trabalhava toda a vida que ela trabalhou dele. Ô, Drica, você que está muito participante, o pessoal que também está acompanhando, joga aí, gente, qual é a cena favorita de vocês? Vocês têm uma cena favorita? A minha cena favorita, que eu vou falar para vocês, é porque eu gosto dessas apelações. É justamente as 3 cenas dos quadros, que vai mostrando ali, tem umas mensagens loucas naquela cena, gente. Em toda aquela trajetória da fortuna deles, né? Que eles ganham. Que são os 3 quadros. A Marina citou anteriormente, é um Pollack. Eu citei o último quadro, e tem um terceiro, que é algo mais caricato. Tudo aquilo ali é muito forte. E ali mostra como eles estão divididos naquilo. Não é uma cena bonita, nada disso, mas é uma cena que tem uma mensagem muito forte. E Marina, eu também adoro a cena do anel. Porque mostra como ela realmente estava planejando tudo. Ela sabia do caso dele, ela sabia da amante, ela sabia de tudo. Por isso que eu falo, gente, a Sarah é muito doida. Bora lá. A Drica colocou. O último livro será O Homem que, porque não será póstumo, assinado pelo Victor. Tá. Eu não entendi, Drica. Jean, Fala, meu amor. eu só quero comentar aí o que o Rafael falou sobre o cinema europeu. Se tem uma coisa que o cinema europeu sabe tratar, sabe mostrar, é relacionamento. Eles tratam as coisas de uma forma tão pura. Inclusive, já conversei isso com a Marina também. A gente vê esse filme que a gente está comentando, também tem a série Normal People, tem a série Vida Perfeita, tem os filmes do Winterberg, que tratam as coisas de uma forma bem pura, os filmes do Lars von Trier, que o Rafael ama, é um fã de carteirinha. É só esse adendo mesmo. O cinema europeu ele sabe mostrar assim, as coisas de uma forma mais realista e mais pura. Pessoal, fazendo marketing aqui basiquinho, na próxima sexta-feira, dia 28 de maio, eu vou estar conversando sobre o cenário da dublagem no Brasil versus pandemia. Vou estar com esse convidado simpaticíssimo, que é o Paulo Carvalho. Ele voltou a trabalhar como dublador, ele tem muito material para passar para a gente. Vai ser na sexta-feira, dia 28 de maio, às 9 horas da noite, sobre a dublagem no Brasil em plena pandemia. Gente, bora lá, vamos finalizar? Eu não vou entrar na pergunta da mensagem do filme, não, porque a gente já falou tanta coisa. Vamos ser um pouco mais objetivo agora na questão do Oscar. Vamos lá? Começando pela Milady. Milady, você sabe o que é o Oscar e o que é a Framboesa de Ouro, não sabe, Miles? Quer que eu explique? Sabe, né? Então vamos lá. Para quem não sabe, agora é o momento que cada convidado vai entregar o Oscar. O Oscar pode ser para alguma coisa do filme mesmo, técnico, alguma coisa, personagem, alguma simbologia do filme. Ou alguma coisa na vida real, na nossa vida aqui, na nossa vida real, que simboliza alguma mensagem do filme ou que vai dar um tom emblemático para a nossa vida real. Mário, você, para quem você dá o Oscar? Eu vou dar o Oscar para a Sarah, que conseguiu aí sobreviver a 20 anos, 40 anos de relacionamento, resignando várias coisas, né? E lutando para não perder o marido. E aí a Framboesa tem que ser... Framboesa de Ouro, que é o negativo. Pode ser uma cena? Pode.
Tem que ser a cena do parto, né, gente? A Qual cena cena? do parto do primeiro filho, né? Enquanto ela tá tendo o parto, Quem o tá Victor tá transando? traindo, ele tá transando no banheiro e 5 segundos depois ainda chega, né? Ele dá um beijo na boca dela. Framboesa de ouro, sem dúvida. Beijo pra essa cena, legal. Rafa, você, meu lindão, pra quem você dá o Oscar e pra quem se dá o Framboesa de Ouro? Bom, eu acho que o Oscar vai pro design de produção, na minha opinião. É o que auxilia e acompanha, dá o tom do filme. Eu acho que é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Talvez de fato o que mais me chamou a atenção. Então é isso, eu acho que auxiliar e você dar o tom e você provocar sentimentos e sensações a partir de algo visual é muito mais difícil do que, por exemplo, você jogar algo muito comum em comédias românticas clichês e quase sempre americanas, de você jogar uma frase de efeito, ou você jogar uma frase que cause algum impacto barato, digamos assim. Não. Eu acho que ele trabalha muito com o sentimento e sensações daquilo que é mostrado e não necessariamente o que é dito. Então eu acho que esse é o maior mérito do filme, na minha opinião. E a Framboesa de Ouro? Então, eu sei que vocês não vão concordar, mas minha framboesa de ouro, é para ser polêmico, vamos ser logo, né? Para ser cancelado até a hora. Adoro! Eu gosto de polêmica! O Brasil tá lascado! Meu framboesa de ouro vai pro final. Eu acho que aquele final, aquela revelação final, aquele plot twist onde é ela que escreve, na verdade, né? Aquela coisa meio The Wife, sabe? Com a Glenn Close. caramba. Glenn Close, desculpa. Deu um branco aqui. Mas com a Glenn Close, sabe? Esse toque, eu acho que de alguma forma destoa daquilo que foi construído até aquele momento. E me pareceu, eu não sei se foi de fato, me pareceu uma decisão de estúdio para transformar tudo em redondinho e colocar sombra num caráter machista do filme e dar uma cara de empoderamento feminino, sabe? Mas uma coisa muito artificial. Então eu não gostei do final, apesar de ter gostado muito, muito, muito do filme. Então essa é a minha framboesa de ouro. Andrezinho, pra quem vai o Oscar? Olha, o meu Oscar vai para a direção do Nicolas Bedos. Eu achei excelente pelos vários motivos que eu citei aqui. A direção de personagens, como que ele coordenou tudo, né? A direção de fotografia, design de produção, enfim. E ele, além disso, ele atua também, né? E escreve o roteiro. Incrível, incrível. O meu Oscar vai para ele enquanto diretor. Enquanto personagem, de jeito nenhum. Framboesa de Ouro, André. Framboesa de Ouro vai pro que eu falei aqui, vai para todos os esquerda macho, esquerda caviar. Chega disso, o pessoal tá cansado de ser enganado. Olha só, gente, o meu Oscar, ele vai para casais, tá bom? Vai para os casais que aguentam aí 10, 15, 20, 30, 40 anos e eles entendem que as diferenças não separam. Quando você respeita a diferença e você consegue trabalhar a diferença vai fortalecer o casal. E isso eu aprendi nos meus 9 anos de relacionamento que eu tenho hoje. As diferenças não nos separam, as diferenças nos fortalecem. E aí vai a questão da maturidade que a Marina falou no início lá, porque ela indica o filme e tudo mais. E o filme vai mostrando essas questões. Porque vocês veem que o clímax da separação não foi por causa do estado dele, foi porque ele quis dividi-la com outro homem. E aquilo ali foi o que fez ela realmente sair daquilo que ela estava querendo com ele. Então, meu Oscar vai para os casais que entendem que as diferenças podem ser trabalhadas e elas fortalecem. Minha framboesa de ouro vai para toda criatura manipuladora, maquinista, que trama, que gera situações e tem esse lado maldoso de manipular as pessoas e situações, entendeu? Com esse negócio de persuasão, essa coisa toda. Eu analisei o filme por outra ótica, tirando a ótica cinéfila,
Eu fui pela ótica do mentor de RH, gestão de pessoas e, sinceramente, a Sara, ela manipula a todos de maneira muito cruel mesmo. É isso. Vamos para as considerações finais? Deixa eu ver aqui o último, pessoal, aqui, ó. A Drica colocou aqui, ó. Drica, eu entendi a questão do livro que você colocou no comentário, tá, meu amor? Eu entendi. Obrigado, tá, pelo esclarecimento. Eu tive a mesmíssima sensação, Rafa, me senti enganada. Ai, gente, tá bom, vamos lá. Vamos começar pela Mileide. Mileide, suas considerações finais, agradecimento, rasgação de seda, fica à vontade. Marina, eu vou trazer você de novo aqui outro dia, viu? Ai, será um prazer, pode me chamar. Espero que você tenha gostado. Gente, foi muito legal essa conversa. Mais uma vez agradecendo aí, Jean Charles, pelo convite. É muito bom compartilhar ideias com amigos cinéfilos. Gostei muito das considerações que todos trouxeram, né? Rafael, Andrezinho, Jean, puderam aumentar aí as percepções que eu tive do filme, né? E interessante que eu assisti esse filme, né, pela segunda vez e a gente já tem uma visão um pouco diferente, a gente vai captando mais coisas e através desse diálogo aí eu consegui ter mais insumos para fazer uma reflexão mais profunda. Foi muito legal, gente. Obrigada pelo convite. Ai, André, a Mari é muito fofa. Onde ela estava escondida? O André fica guardando as melhores amiguinhas dele para ele só. Egoísta. Vai lá, Andrezinho. Andrezinho, aproveita que é você, vai. Eu só complementando, você falou, a Marina realmente é muito inteligente, ela sabe muito realmente sobre cinema. Mas eu gostaria de agradecer muito, Jean, mais essa oportunidade aí, por você ter gostado da sugestão que eu dei, né, para o nosso primeiro bate-papo. 10 para você. Muito obrigado pela sua amizade, pela amizade da Marina, pela amizade do Rafa. Quero levar vocês pro resto da minha vida. É muito bom. Espero que a gente tenha mais bate-papo aí. E eu quero ter um bate-papo com a Drica participa, porque essa mulher aí, pelo amor de Deus. Vamos, a gente monta um bem legal com a Drica, tá bom? Rafa, você... antes do Rafa falar, gente, vai ter um especial, porque eu não preparei o material ainda. Vai ter um especial do Dia dos Namorados, totalmente focado, cinéfilo. A Drica é uma das convidadas, junto com a Bianca. Nós vamos trazer aqui as nossas melhores cenas de amor, de drama, de filme de comédia, Gente, filme de aventura tem cenas de amor, tá? É bom deixar isso claro, tá? E filmes de drama também. A Drica já passou a lista dela para mim, a Bianca também. Agora eu vou fazer uma lista. Eu queria realmente fazer uma lista com as duas delas para poder não ter cenas iguais, para a gente ter um acervo bem diferentão de cenas. Apesar que os nossos gostos é quase tudo parecido, mas é muito legal. Então, vai ser no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados mesmo. Só para finalizar, antes do Rafa falar, a Drica, lá nos tempos de 2000 e pouco, eu e a Drica, nós éramos solteiros na época, e a gente ficava, Dia dos Namorados, o que a gente vai fazer? E eu, como uma pessoa criativa e abusada, eu falei, Drica, vamos fazer o Dia do Solteiro. A gente se reuniu no Fridays, no antigo Fridays, não sei se vocês se lembram do restaurante, nos encontramos no Fridays, eu, ela, com mais alguns amigos, e fizemos a Noite dos Solteiros, e ainda trocamos presentes, tá? Uns com os outros. Gente, foi muito legal. Rafa, você. Bom, eu queria, como sempre, agradecer, não só agradecer essa live que, como a Marina pontuou, só enriqueceu esse filme que já nos trouxe muita riqueza, né? E agradecer também a amizade de vocês, a gente tem tornado esse grupo cada vez maior e melhor. Então, faço das palavras do André as minhas. Eu quero levar a amizade de vocês para o resto da vida. A gente dividir esse amor pelo cinema. A gente dialogar mais vezes. E para a Marina foi um prazer falar com você pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Eu realmente adorei. Igualmente. Obrigado a vocês três, entendeu? Marina, foi um prazer te conhecer. Igualmente. Entendeu? E a parte mais bacana de todo esse trabalho que a gente faz, primeiro, e entendo o que eu vou falar, é nós, é o individual. É a gente se sentir bem, se sentir
produtivo, se sentindo útil, compartilhando. E, em segundo lugar, o coletivo, que é justamente essa junção do nosso trabalho com todos nós, com as pessoas que participaram com a gente e que vão ainda participar. Então, começa tudo primeiro em mim e depois em mim para as outras pessoas. E chega aqui nesse final, que é o coletivo, que é esse que é o trabalho que a gente faz e estou muito feliz. Marina, beijo. Andrezinho, por favor, André, traga mais filmes maravilhosos como esse e do mais. Gente, olha, visitem o perfil do Andrezinho, cine.internacional. O do Rafa, isso não é uma crítica. O Rafa, gente, ele é o senhor das listas. Não tem o senhor dos anéis? Nós temos aqui o Rafa, ele é o senhor das listas. Eu não me atrevo, gente, a fazer lista. No grupo antigo, todo mundo, Gê, cadê suas listas? Eu falei, gente, eu não faço. Acho que eles me achavam antipático, mas é porque eu não tenho condições psicológicas e de amor para fazer uma lista, gente. Eu não consigo. Quem tem Letterboxd, eu fiz lá a minha lista, mas a minha lista eu fiz, sabe o quê? De todos os filmes que eu já vi da minha vida. Então tá tudo lá, desde os anos 90 até então. Agora, uma lista de 10 filmes. Rafa, você é muito bravo, cara. Muito bravo e corajoso para fazer uma lista. Gente, obrigado, um beijo. Olha, um abraço coletivo. Andrezinho, você quer falar mais alguma coisa? Eu te interrompi. Vou deixar um comentário aí. Qual é? De quem? Você. Se não tiver a cena final de Bridget Jones, essa sua live tá cancelada. Ai, meu pai do céu. Gente, eu vou ter que ser obrigado. Olha a pressão que a criatura tá fazendo. Minha saúde mental não tá. O Rafa aqui, ó. O Rafa deve adorar High Fidelity, né? O rei das listas. Total. Ai, gente. Como que é o título em inglês? Em português, Drica? Alta Fidelidade. Alta Fidelidade? Não É Alta lembro Fidelidade? Não é alta fidelidade. Alta Fidelidade. O John Cusack. Não, gente. É total. Total. Beijão, abraço, foi lindo, gente, que lindo. Amanhã de manhã já vou lançar lá no grupo o link do YouTube, nós estaremos no YouTube, se preparem aí. Beijinhos, foi lindo, gente. Tchau, Foi ótimo. gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Um abraço, tchau.